Turma, fala galera que curte o trabalho do 676 Clube, aqui é Fernando Alves, presidente, e no vídeo de hoje, um pouco diferente, num ângulo diferente, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o conceito de ergonomia no veículo, tá? Então, antes de mais nada, peço a você que não é inscrito no nosso canal, que já se inscreva, deixa teu like, tá? Deixa seus comentários, eles são muito importantes para que a gente, né, tenha aí um termômetro, né? Se o nosso conteúdo está ou não agradando vocês. Eu agradeço desde já aí, nós estamos chegando aos 820 inscritos essa semana, então muito obrigado a você, né, que está conosco. E você que curte nosso trabalho, você que já assiste nossos vídeos, mas ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, tá bom? Bom, meus queridos, hoje eu resolvi fazer um conteúdo um pouco diferente, né? Falar um pouquinho sobre o trabalho, né, que as montadoras têm dentro das suas equipes de projeto, voltados para a ergonomia, tá? E o que é o conceito de ergonomia no automóvel, tá bom? Bom, meus caros, a ergonomia, ela pode ser resumida, tá? Num conjunto de fatores que tornam o ato de conduzir o veículo prazeroso, saudável, dentro do possível, é claro, e menos cansativo, ok? Lógico que isso, quando a gente fala de um automóvel antigo, isso lá atrás ainda não era algo tão desenvolvido. Dentro de tantas coisas, né, que se desenvolveram, que se modificaram, que evoluíram, melhor dizendo, no automóvel a gente pode colocar ergonomia, né? E eu resolvi gravar esse vídeo exatamente num carro que, pra mim, tem como ponto forte a ergonomia, que é o Monza, tá? Mesmo o Monza sendo um projeto dos anos 80, como vocês sabem, né, um projeto que foi reconduzido da Opel, ele foi um projeto que, na minha visão, foi muito feliz no que se diz respeito à ergonomia. Tanto é que a gente sabe, né, o Monza ele conseguiu ir até 1996 com mudanças basicamente estéticas, né? Lógico, algumas questões tecnológicas mudaram, mas se a gente for falar da disposição do painel, se a gente for falar da posição de dirigir, muito pouco ou quase nada mudou, tá? Então eu resolvi trazer esse conteúdo nesse carro justamente porque para mim ele é um ótimo exemplo de um carro com boa ergonomia. Isso se traduz no quê? A posição de dirigir dele é muito confortável. Percebam que eu não estou com os braços flexionados, eu não estou próximo ao volante, as minhas pernas também estão numa posição muito boa, muito bacana. E ainda assim eu estou dirigindo com um conforto absurdo, sabe? É um carro muito cômodo, muito gostoso de ser dirigido, né? A visibilidade é muito grande, percebam que o tamanho das janelas é muito bom, ele é muito grande, ele é muito espaçoso. Só vou corrigir aqui o suporte para não fazer tanto barulho, acho que agora ficou melhor. Estou num trecho um pouquinho esburacado aqui, então logo isso aí vai passar, tá? Pronto. Então voltando, turma. A área envidraçada desse carro é uma área muito boa, tá? Então você tem visibilidade plena à frente, aos lados, principalmente nessa versão 4 portas, que você não tem aquele quebra-sol, que atrapalha um pouco a visibilidade do retrovisor, então isso aqui é perfeito, né? O câmbio é muito macio, ele está numa altura adequada à mão, ele está, bem dizer, aqui na altura do joelho. Eu vou até mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, ó. Percebam como que esse carro ele tem uma posição de dirigir agradável, né? E o que acontece? Isso tudo foi uma preocupação que a Opel teve e que naturalmente a GMB reconduziu aqui para nós. E pode ter certeza que esse foi um dos ingredientes da receita de sucesso do Monza aqui no Brasil. Justamente esse conceito de ergonomia. Mas aí você pergunta, Fernando, então de que forma que as montadoras desenvolvem esse conceito? Bom, antes de mais nada, meus caros, quando você tem, né, a ideia de projetar um veículo, você precisa ter em mente, junto com a sua equipe, que tipo de público e qual tipo de prestação que você vai querer atender com aquele veículo. Ele vai ser um sedã de luxo? Ele vai ser um sedã médio, como é o caso do Monza, né? Ele vai ser, sei lá, um SUV, precisa ser um veículo utilitário. Então, a primeira questão é justamente, né, determinar que tipo de categoria que aquele carro vai atender. Segundo, determinei a categoria, o que o meu cliente
daquele tipo de veículo espera de um veículo. Nisso são utilizadas inclusive as clínicas, mas isso eu vou falar um pouquinho depois, tá? Então tá, a gente tem o conceito já, então fiz um sedã médio, então esse carro ele precisa ser confortável, ele precisa ter um espaço para carregar 4 ou até 5 pessoas com conforto, ele precisa ser silencioso, ele precisa ser rápido, ele não pode ter um consumo de combustível muito alto, enfim. Tem uma série de compromissos que o carro precisa atender para que ele seja um veículo bem sucedido naquele projeto, ok? Aí vence, né, os mockups, vence as ideias, qual tipo de motorização que vai ser aplicada. Aí quando se tem um veículo já, uma ideia do veículo concebida, aí os times são reunidos e essas concepções são repassadas. E dentre esses times está o time de ergonomia, que vai desenvolver, por exemplo, as curvas do banco, a densidade da espuma. O time, por exemplo, referente à ligação ao solo, vai determinar o conforto da suspensão, vai determinar a assistência da direção, se é uma direção que vai ser bastante macia, se vai ser uma direção que vai ser progressiva, se o diâmetro do volante está adequado, por exemplo, para você ter uma direção macia. E nisso eu cito novamente o exemplo do Monza. Para mim a direção do Monza ela é excepcional, ela tem a maciez dela na dose certa, tá? Mesmo sem ser progressiva, é uma direção muito gostosa, muito segura, a meu ver, tá? E, né, por exemplo, o que esse carro vai trazer de ajuste para poder fazer, por exemplo, uma pessoa que tem uma estatura mediana, que é o meu caso, ou uma estatura maior, uma estatura menor, consiga conduzir esse veículo, né, com o mesmo conforto e com a mesma ergonomia do que, por exemplo, uma pessoa mediana como eu. Então, por exemplo, o veículo vai ter regulagem de altura no volante, regulagem de profundidade, ele vai ter regulagem de altura do banco, qual que vai ser o curso de distância que eu vou ter na regulagem longitudinal do meu banco, de repente eu vou ofertar regulagem lombar nesse banco, enfim. Vários compromissos vão sendo, né, atingidos, vão sendo elencados, melhor dizendo, para que eles sejam atingidos e você tenha um veículo que atenda o maior número de pessoas possível. Claro, atender todo mundo é impossível, mas se você tem um carro que consegue oferecer um bom compromisso para o maior número de pessoas, isso traduz-se em vendas, concorda? E o que eu estou querendo dizer com tudo isso, meus caros? A ergonomia, ela faz parte do que a gente chama de experiência a bordo, tá? E quando você, por exemplo, sonha em ter um antigo, você de repente, sei lá, sonha em ter um Fusca, um Opala, um Monza também, por que não? Você precisa ter a ideia, aliás, a ideia não, você precisa ter a ciência de que esse antigo não vai ter a prestação, por exemplo, a ergonomia de um veículo mais novo. Às vezes pode ter até melhor ou pior, tudo depende de quantos carros você já dirigiu, qual que é o teu carro do dia a dia, isso é muito relativo. Então quando você estiver aí planejando a compra do seu carro antigo e de repente você não tem experiência ainda com aquele carro, não é um carro que você conhece, não é um carro que você conduziu, você precisa ter a ciência de que a experiência de uso daquele carro vai ser diferente de um carro moderno. E eu vou além, eu acho que até aí é o grande barato de você ter um antigo, justamente essa experiência diferente, né? E aí muitas vezes você pode perguntar, tá, Fernando, mas você tá falando de um carro que foi referência de conforto nos anos 80 e 90, que foi o Monza. Então fica fácil você falar de ergonomia num carro que era super caro na época. Se eu te disser que nem sempre uma boa ergonomia está condicionada ao valor ou ao preço, você acredita? Eu vou te dar um exemplo de um carro que era provavelmente o mais barato, se não era o mais barato, era um dos mais baratos durante toda a sua época de venda, que foram 30 anos, bem dizer aí, e que ainda assim a gente pode dizer que é um carro que tem uma ergonomia muito bacana. Fiat Uno. Uno Mille, sabe o quadradinho que você conhece? Gente, é impressionante como a posição de dirigir desse carro é agradável, tá? É um carro que tem uma visibilidade excelente, é um carro que tem um espaço interno excelente para a categoria dele. E é um carro que, mesmo sendo extremamente simples, sem grandes ajustes, consegue atender uma gama de pessoas muito grande. Você se sente bem na posição que você dirige um Fiat Uno. Eu falo isso porque a gente tem um Mille 2002 em casa. Então nem sempre
uma boa ergonomia está ligada ao alto custo do veículo, ela pode estar linkada ao projeto propriamente dito, a qualidade de projeto do carro, tá? Isso só para citar um exemplo para vocês aí de que nem sempre uma boa ergonomia significa veículo muito caro, né? Eu tô trazendo isso para vocês, gente, justamente para que vocês tenham um conceito de que dentro das montadoras, principalmente de 2000 para cá, há uma preocupação muito grande sobre essa questão da ergonomia, porque a gente sabe que as pessoas, principalmente, né, antes da pandemia, elas passavam muito tempo ao volante dos seus carros, e principalmente em situações de trânsito urbano. Então é um carro que não pode cansar, você tem que entrar e sair do carro bem, sabe, com seu corpo legal, sem dores, ou pelo menos dentro do possível. Por exemplo, um peso de acionamento de embreagem que tem que ser relativamente leve para você não cansar muito a sua musculatura. A alavanca do câmbio tem que ter um peso adequado para você também não cansar os seus pulsos, enfim, né? O veículo precisa ser confortável e também preservar a sua saúde durante o seu uso, né? E quando a gente fala de antigo, cai na situação que eu comentei agora há pouco, tá? Você pode ter um carro antigo que tem uma ergonomia sensacional, como é o caso do Monza aqui, com tudo à mão, com tudo próximo, tudo muito confortável, mas você também pode ter um carro que pode não ter ergonomia nenhuma, que é o caso do Fusca, por exemplo, mas que te atenda, porque é o teu sonho. Mas eu te digo, né, eu tô te dizendo tudo isso nesse vídeo justamente para que, quando você for adquirir o seu antigo, você tenha essa ciência, que é uma experiência diferenciada, para você não fazer uma compra frustrada, principalmente para aqueles que têm a ideia de comprar um carro antigo e utilizá-lo diariamente, né? Bom, turma, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? É um conteúdo um pouco simples, um pouquinho rápido, até um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a fazer, mas que eu acho que é de suma importância, porque nada te motiva mais a investir no seu antigo, a preservar o seu antigo, do que a boa experiência de usar o seu antigo. E dentro desse pacote da boa experiência está a ergonomia. Beleza, turma? Forte abraço a vocês, fiquem com Deus e até sábado que vem com mais conteúdos de qualidade do 676 Clube. Forte abraço!